Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Com Marco Antônio Souza chegando por aí, Dani Dubin e professor Enio Kaufmann. Dani Dubin, conselheiro do Internacional, do Movimento I9. O professor já apareceu aí, todos conhecem. Professor Enio Kaufmann, maior professor de física de todos os tempos do Rio Grande do Sul. Mais alto. Não, maior mesmo. Maior e melhor, né? Bom, se for por altura, então maior e melhor. Pronto. Dani Dubin, vai dar ou não vai dar? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Como assim? Não, título. Que pergunta! Não, título. Mas que pergunta! Amigo Enio, um prazer estar aqui contigo também. Olha, Rec, eu sou bem otimista. Apesar da gente ter um time que ainda não dá toda aquela confiança, e eu te ouço muito falando que tu não enxerga no Inter um time campeão, vamos dizer. Eu também não consigo enxergar. Eu quero acreditar que vai dar, Rec, mas tem alguns defeitos ainda que talvez um time como o Palmeiras, por exemplo, passe ainda à frente do Inter. Não tem bicho-papão, vamos lá, não tem bicho-papão. Então, por aí eu me seguro aí na vontade que dê, né? Ou talvez isso seja essa falta dessa qualidade superior seja o que está mobilizando um grupo mediano, mas que tem jogado com a corda esticada. Tem jogado sempre com a corda esticada. Quando não jogou com a corda esticada, e o melhor exemplo é o jogo com o América de Minas, quando o Internacional entrou meio que somos os quase líderes e perdeu o jogo. O Internacional realmente, eu me lembro, há muitos anos, na década de 90, quando o Filipão era treinador do Grêmio, nunca me esqueço, talvez o Rec vai se lembrar disso, era repórter nessa época. O Grêmio jogou com o Botafogo no Rio e perdeu. E aí o Grêmio voltando, o Filipão deu uma entrevista dizendo, não, eu vou conversar com os jogadores, porque eles acham que são muito bons e não são. Eu me lembro eles só disso. podem ganhar se rebentarem. Mas o Filipão disse isso durante 5 anos. Isso. Não foi só depois desse jogo. Mas o senhor lembra desse fato? Eu me lembro deste fato. O Filipão sempre dizia, meu time é limitado. Aí, professor, daquele time limitado, só 2 jogadores não jogaram em seleção. Tudo bem, mas... Time goiano. Tá bem. Os outros, todos jogaram. Mas inclusive, titular e reserva. Emerson, Carlos Miguel e Arilson só jogavam 2. É que tu tem que ter um estofo para dizer isso para o teu jogador. Exatamente. O Odair é um técnico iniciante. Que não tem como dizer. Exatamente, ele está fazendo um belo trabalho, mas ele é um iniciante, ele não pode dizer isso. Não, mas eu acho que a gente pode entender que o Internacional pode ter alguma chance de beliscar o título ou assegurar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que seria muito importante, porque faz toda a diferença. Grêmio e Inter podem disputar essa 4ª vaga também. Então, e pode disputar o título. Então, só que o Internacional só pode fazer isso na base do muito, muito esforço. E vai precisar um pouquinho de sorte também, que não se repita. Por exemplo, o Internacional perdeu o seu melhor zagueiro por um mês. O Moledo, que é titular da Bola de Prata, né, que vem muito, muito bem, vem fazendo um campeonato brasileiro irrepreensível, está fora já. Quantos jogos o Rec me ajuda? 3, 4 jogos? Mas, Enio, eu acho que para a zaga tu consegue um substituto. O problema é que o Inter tem 2 jogadores que foram fundamentais nessa arrancada, que simplesmente pararam. Faz 6, 7 rodadas que pararam de jogar. Patrick e Potker. Tá aí. Patrick e Potker desapareceram do time do Inter. Professor. E o Nico Lopes não? O Nico Lopes, nas últimas 2 partidas, jogou mal. Então, assim, o Inter não pode se dar o luxo de ter tanto jogador parado nesse momento. Exatamente. Mas é que a zaga titular não é só a questão do substituto. É como no Grêmio. Pode entrar alguém no lugar do Jeromel ou do Kahneman e jogar bem.
mas o time já fica um pouco mais tímido. O time já fica com menos certeza. E o Cuesta, dos últimos 3 jogos, 4 jogos, se nós contarmos o jogo de amanhã, já é o segundo jogo que ele vai ficar fora. Um por expulsão e agora pelo 3º cartão amarelo. Então o Internacional precisa estar completo e precisa jogar no limite. E aí eu acho que pode disputar de igual. Sabe, o Marco Antônio Souza, cabe a mesma pergunta para o Grêmio. A pergunta era a seguinte... Boa noite. Boa noite, Marco Antônio. Mas eu vou dar boa noite já na sequência da pergunta. O Internacional, comecei perguntando para o Dani Dubin se dá. Será que dá? Perguntou o Marco Antônio. Uma pergunta meio no ar, assim. Será que dá? Será que dá? Na verdade, a pergunta foi pior. Na verdade, a pergunta que ele fez para o Dani, ele começou o programa, o Marco não tinha chegado, ele começou o programa e disse, então, Dani, vai dar? Ah, é isso mesmo. Uma pergunta, então, para o Marco Antônio também. Então, o Marco Antônio vai dar? Primeiro lugar... A pergunta era para ser a mesma? Em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores, boa noite ao meu eterno professor Enio, o homem que falava do poder das pontas. Eu vou te interromper porque é obrigatória a interrupção. O cara que tu queres ver treinando o Grêmio está te assistindo longe daqui. Que bom. Meu grande abraço pro Lisca. Tá vendo lá? Tá no Facebook, tá nos assistindo. Primo, um beijo no coração. Tô torcendo por ti. Muito. Então deixa eu aproveitar e dar os parabéns pro Lisca. Porque é um negócio extraordinário. Porque está muito bem encaminhado uma aposta que eu fiz no Lisca e que tudo indica eu vou ganhar. Porque quando o Ceará estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, e veio aqui, jogou com o Internacional e jogou muito bem, jogou muito organizado, eu apostei com um amigo meu e disse, Ceará não cai. Eu estou vendo, se o Lisca ficar até o final do campeonato, Ceará não cai, porque eu estou vendo o Ceará jogar, eu estou vendo a mão do treinador. E está aí, né? O Ceará perdeu. Mas vai voltar para a zona. Olha, não vai jogar na rodada? Mas vai sair de novo. Não vai jogar agora. Não. Mas vai sair de novo. É contra o Cruzeiro, né? Mas vai sair de novo. Porque assim, ele não perdeu. Sei se vai entrar na ele zona. Já perdeu no crime para o São Paulo, perdeu no crime para o Internacional. Ganhou do Flamengo, todos os jogos Perdeu fora. no crime pro Grêmio. Também. Poderia ter pelo menos empatado esse jogo. Sabe, jogou bem, mas, Marco, desculpa. Terminar de dar boa noite pro Dani. Vou começar, antes de responder a tua pergunta, mandando um abraço que me pediam muito, pro Tarcísio, que trabalha no Banco do Brasil, ali da agência da Farrapos com a São Pedro. Está sempre ali atendendo muito bem os clientes do banco. Ao lado tem a loja Telitu, que tem o João, que te assiste todos os dias. Que maravilha. Então, mandar um abraço para eles. Esse programa aqui tem uma audiência extraordinária. É impressionante. Eu estou convencido disso, porque eu acho que é pela marca, são 40 anos e tal, mas e também pelo conteúdo. É porque a gente procura fazer um programa diferente. Né? Também pelo conteúdo, nós agradecemos. Não, porque aqui o adendo que eu fiz foi pela minha frase, não foi por vocês. Eu disse pela marca, né? Mas também pelo conteúdo. Enfim. Vai dar, Marco? Olha, eu acho que tem chance. Claro que essa duplicidade de competições atrapalha. Mas agora são 60 dias, 15 jogos. Um a cada 4 dias. O Grêmio só ganha com o Banguzinho. O Grêmio jogou 3 partidas seguidas com time reserva. Ganhou as 3. Se é o Palmeiras, é porque é o melhor elenco do planeta, logo depois do Barcelona. Se é o Grêmio, não é. É uma questão de lógica. Pelo aproveitamento matemático, o time titular é superior ao reserva. Não. Por mais que você quer. Eu estou dizendo que os 3 últimos jogos do Grêmio foi com que time? Mas não se compara só resultado. Ah, não? Não. O que vale? Não, vale mais. É que na hora H vai ter São Paulo fora, Atlético fora, Flamengo fora e Palmeiras fora. Não, eu não estou dizendo, eu estou só dizendo que me parece, vai dar é título, não é ir bem. Eu me sinto à vontade de dizer isso como colorado, de que eu acho que reconhecem pouco
a qualidade do elenco do Grêmio e do seu treinador, Todo evidentemente. mundo fala que o Grêmio é o melhor time do Brasil. Mas não se diz que é o melhor elenco do Brasil. Eu pondero bem isso Por aí. quê? Porque o time reserva do Grêmio disputou Estaria no G6. os últimos 9 pontos e ganhou 9. Ganhou 9, não é ganhou 7. 9. Time reserva do Grêmio seria sexto ou sétimo e o time titular do Grêmio seria segundo ou terceiro. Bom, mas o que eu... Não é o que os números mostram. Eu estou dizendo, se jogasse sempre o mas- aproveitamento Não, dentro da competição. Mas o aproveitamento dos reservas do Grêmio É inferior aos titulares. No último mês é de apenas 100%. Parei. Não, mas não jogou sempre com os reservas. Agora, os últimos 3, por favor. O Ceará foi titular. Hã? O Ceará, o Grêmio jogou com o time Não, titular. e outra coisa. Titular, E antes titularíssimo. do Ceará? Antes do Ceará. O Luan fez gol, o Everton Antes fez gol. do Ceará. O quem Ceará foi o foi? Fluminense. Não, o Fluminense foi Não, agora. Foi agora. Foi agora. Agora. Antes do Ceará, quem é que foi? Foi o Atlético Paranaense, não foi? Foi. Foi as reservas, Foi. não foi? Com o Fluminense foi quem? Foi as reservas. Mas eu acho assim, ó, eu acho que o time reserva, não é time reserva, mas esse time alternativo, vamos dizer assim. Não é reserva, é alternativa. Não, é Tá bem, tá uma bem. figura de linguagem. Tá Isso, bem. eu não sou idoso, eu sou da melhor idade. Tá bem, tá bem. Tá bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós pegarmos individualmente, vamos comparar com o Palmeiras, que foi dito, os jogadores do Palmeiras têm mais destaque, são mais conhecidos, são considerados melhores. Só que eles entram e não jogam. Bom, e os do aí Grêmio o que entram e não acontece? jogam. Mas aí não é o elenco. Aí isso é que nós estamos falando. Aí vem a questão do esquema de jogo, do treinador, enfim, uma série de coisas. Até porque nesses jogos o time tem recebido alguns reforços que são O Lisca está importantes. debatendo conosco aí pelo Facebook. É? Diz que o importante é chegar nos 44. 43 já escapa, Lisca. Quantos pontos ele está? 30. Tem que fazer 13 em 11 jogos, no meu cálculo. Ou 14 que sejam. não precisa- não vai precisar 43. Para ter uma folguinha, ele vai fazer 15. É que 2 já foram. Ele vai fazer 15. 2 já foram. Então com 43 vai dar. Agora, inegavelmente, em alguns jogos, é óbvio que é melhor jogar com o time titular, porque é o time melhor. Agora, essa duplicidade de competições, faltam 4 jogos na Libertadores para ser campeão, certo? Claro. 4. Então, 4 empates já dá o título. hoje já se torna administrável, isso que não era até agora. Teve aquela semana que o Grêmio teve uma super carga de jogos. Que nem o Bahia. Enquanto um está disputando Copa digo, Nordeste... Não. Copa Copa Sul-Americana. Sul-Americana. A segunda divisão da América do Sul. Sim, mas mas não cansa. A Sul-Americana é... Mas tá bom, mas é a segunda divisão. Sim, mas cansa igual. Cansa igual. Mas a observação do professor é boa, porque teve uma época em que o Bahia estava jogando mais do que o Grêmio. Bom, Era o único time do Brasil que jogava mais do que Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Era o Bahia, porque ainda tinha a Copa Nordeste, eram mais competições. O Grêmio hoje, Marco, tem um diferencial que ninguém tem. O Grêmio tem um jogador que, se entrar só 15 minutos no final do jogo, vai decidir o jogo. É o melhor atacante do Brasil hoje, sem nenhuma dúvida. Tô vendo, né? E esse jogador está no Grêmio. E aí no banguzinho ele fica na reserva, porque esse banguzinho agora é um banguzinho malandro. É isso aí. Voltou a ser o banguzinho do Felipão. Coloca 4, 5 na reserva. Já tem ficado o Maicon na reserva, Douglas na reserva, André na reserva. Agora vai ter Jael, André, Marinho na reserva, Alisson na reserva. Se precisar, tu coloca. Ramiro, se for o caso. Tu vê como futebol é... Então tem elenco. Como o futebol é amplo e a gente pode olhá-lo de várias maneiras. Ele não quer concordar conosco. Marco. Eu ia fazer um acréscimo. Mas nem nós. Eu acho que nesse momento mágico que o Grêmio está vivendo, e está mesmo, né? Não que o Everton não esteja num momento fantástico nesse ano, mas na minha visão, o jogador mais importante do time do Grêmio é o Walter Kahneman.
é quem dá solidez ao time. Quando o Jeromel passou por uma crise, é quem é o jogador do ânimo, que foi o responsável pela classificação do Grêmio contra o Estudiantes, porque o Grêmio estava totalmente aparvalhado no primeiro tempo e o Estudiantes passeando, e o único jogador do Grêmio com ânimo. Que bonita essa palavra, aparvalhado. Gostou? Nossa. Eu ensaiei antes Cheguei de vir a me pra arrepiar cá. aqui, aparvalhado. Eu ensaiei antes de vir. Ah. Eu estava ali fora e estava ensaiando. Mas É bom que tu não tenha esse arrepio aí quando tiver um remédio, aquele aí, como é o nome? O Formen. Tem esse arrepio com o Formen aí, vai dar problema. Então, eu acho que realmente assim, ele tem sido. Por isso que quando houve a oferta. Mas mais do que o Everton, não? Eu, como O senhor vai colorado, precisar uns que- 3 dias para me convencer. Eu queria muito que ele tivesse saído quando Mas veio sabe- a oferta da Itália e o Grêmio, para meu desgosto, aumentou o salário dele e ele ficou. Mas sabe que, claro, eu acho que o Kahneman tem sido Extraordinário. fundamental. Nesse ano, talvez até mais importante do que o Jeromel. Isso. Não, Mas nesse o ano. importante, sabe o que é? É que os dois se completam. É Isso é isso. que eu acho que é E isso é uma coisa que ele sabe. Ele não teria o Jeromel ao lado dele lá na Itália. Esse complemento que um é do outro, eu acho que isso é que é importante. Um tem um pouco mais de técnica, um pouco mais de vigor. Eu acho que essa combinação é que faz deles, não faz de um zagueiro ou de outro, faz da zaga uma coisa realmente sólida. Tem um goleiro que está num momento excepcional. Aliás, há bastante tempo. Fez outra grande defesa Grande agora. defesa. Quando E, estava aliás, 0-0. E, aliás, eu vou dizer uma coisa, vale a pena ver a imagem parada do chute, que eu não sei quem foi o jogador do Tucumã que deu, porque ele dá tipo um sem pulo. Assim, Não foi o Pulguita, foi um outro. Não, mas olha, Aliando. vale a pena. Eu peguei o lance e parei na cena, quando ele está no ar, batendo na bola. Olha, uma imagem plástica muito bonita do futebol. Que exatamente essa combinação, por favor, eu não estou comparando qualidade, mas essa combinação aconteceu no Internacional esse ano com a zaga do Internacional. Essa combinação de um mais vigoroso, Verdade. o outro mais É técnico, verdade. e que se completam. Quando isso se completa, o resultado é a solidez defensiva. Mas o Inter não ia ganhar do Vitória se não fosse o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta toma a bola, entrega para o Edenilson cruza, o Damião faz o gol. Tanto é que na coletiva o Carpegiani nem falou do lance de pênalti. Ele reclamou da falta do Kahneman. Do Cuesta. Do Cuesta. Mas não foi falta, né? Que não foi. Não foi. falta. Que não foi. Ele é um dos jogadores que mais sabe dar carrinho. É. né? Mas é Ele dá o um rei carrinho do na cartão, bola. hein? Sabia? É verdade. Tem mais cartão do que o Felipe Melo. Mas são cartões É? bobos normalmente. E É. tem- Mas interessante que não, raríssimas. Mas não é violento. Não, exatamente, não, é cartão raríssimas vezes por violência. É isso aí. Não é não. E essa complementação dos dois, tu pega a bola de prata, que era da revista Placar, agora É também misturado. É com a ESPN. Isso, né? A zaga titular é a zaga do Internacional. Eu não sei se ainda continua, porque o Moledo está E fora. tem o Patrick e o há algum Dourado tempo. ainda. Sim, mas a zaga É a titular. é essa exatamente pelo entrosamento. É, E vê bem uma coisa. é a média de nota, né? E vê bem uma coisa. Eu via vocês falando do Potker e do Nicolas. Patrick. E do Patrick, Patrick. que caiu. O Grêmio praticamente jogou sem o Luan. Um bom número de jogos. Mas o Luan foi vaiado agora pela torcida. Por isso? Não, na porque eu tô penúltima. falando. Na última, não. Não. A última ele jogou muito bem. Foi O Dani Domingue é tirar o Luan do time. Esse que Não, é. eu Tu entendeu estava qual é essa vendo cara? na TV e não acreditei quando eu ouvi aquilo. mas a torcida Foi contra é o Ceará que ele foi vaiado. Mas a torcida é Exatamente. imensamente passional. Também às 11 da manhã eles querem que o Luan corra que nem um louco. Ah, não. 11 da manhã ele está acordando. Ah, para. mas- 11 da manhã não é hora pro Luan jogar. É vem um cá. bom horário. Mas vem cá, se Diga-se for de por passagem. vaia, nós vamos lembrar que um dos maiores ídolos do Internacional é ovacionado com vaias, que é o Valdomiro. Valdomiro. É verdade. Mas por Não. motivo diferente. Não, diferente. O motivo da vaia é sempre o mesmo. Não. Claro. Desculpe. Eu acho. Valdomiro tinha acho- muita dificuldade. O Valdomiro era vaiado. Tinha Porque, dificuldade olha, está aqui técnica. quem viu o Valdomiro desde que ele chegou. Porque era constrangedor.
O Jonathan Alves é um virtuoso Não. da técnica. Não exagera. Por favor. Valdomiro não te atravessa porque é muito novo. É que tu é menino. favor. Quantos anos tu tinha em 68 quando chegou o Valdomiro? 4. Então, eu mas tinha cinco. eu tinha mais de, O professor eu tinha pode mais falar. de 4 e mais de 5. Deixa o professor Então, falar. assim, era constrangedor. Mas o pior que o Jonathan Alves, eu vou Não, é concordar com o Dani impossível. Domingo. Não. Não vou concordar É com o Dani Domingo. impossível. Vamos fechar com o Não tem como. Constrangedor era ver o Iarbide jogar. Não, mas em termos de técnica. Agora, com o Luan, A terceira o problema terceira do Luan idade entrou em campo agora. é parecido, de novo, eu não estou comparando jogadores, mas é parecido com o Jair, o príncipe Jajá, que tinha problemas muitas vezes com a torcida do Internacional, não por falta de qualidade técnica, que ele era um virtuoso vou concordar de novo como o contigo. Luan, mas pela É a maneira, é a maneira de atitude. ser. E a torcida ama o Zedinho da vida. O cara que dá carrinho na lateral, o cara que se rasga dentro do campo. Então, O senhor vai falar do Edinho, Guerreiro, o senhor é mal agradecido. mas é isso, mas ao contrário, eu estou elogiando. Eu estou dizendo que esse é o jogador que a torcida gosta. A Achei que o senhor torcida... estava criticando a torcida. Não, eu estou dizendo que a torcida gosta de um jogador que tem atitude. E o Luan, se não faz aquele gol de falta contra o Ceará, sai vaiado no segundo sair tempo vaiado. também. Mesmo que o Grêmio ganhasse, se o gol fosse de outro. Aquele gol foi fundamental para o Grêmio vivo até dezembro. Mas vê bem uma coisa, isso é característica da torcida. Da pessoa. Não, e da Não, torcida. mas também do jogador. A passionalidade da torcida. Mas o Luan é demais, sabe? Vai, agora, o que tinha de Madalena arrependida, porque aí contra o Tucumã, Porque ele fez o como gol. ele cresce na hora H, o torcedor sabia que podia contar com ele, porque nessa hora ele faz assim, ó. Porque ele fez É. o gol, Rec. Porque ele fez o gol de falta. Quando é que tu viu a torcida do Grêmio vaiando o Ramiro? Pode jogar mal. Pode jogar mal. Olha que eu vi muitas vezes, né? Não, mas Agora, aí tem uma ultimamente, outra coisa. Não, mas aí tem uma outra coisa. É que o que se espera do Ramiro, a torcida sabe. O que ela pode esperar do Luan, ela sabe. E são quantidades diferentes. Agora, eu acho que tem uma coisa no Grêmio que isso tem que ser reconhecido. E está aqui alguém que você sabe. Não lhe dei meu voto. Não participei, não me aproximei, não tenho nada. E até disse aqui, errei, que ele seria candidato nessas eleições. Errei. Tu vê que eu não falei nada, né? Eu Errei. te poupei dessa. Não, mas eu já disse isso outro dia. Já quando eu tava pediu, aqui. já pediu. Não, errei. Tipo, Acho o seguinte, acho que eu não veria mal nisso. Eu só acho que tem que separar as coisas. Mas se ele quisesse ser candidato, o presidente Romildo no ban, que fosse. Deixasse o Grêmio, fosse candidato. Ele quis ficar no Grêmio, ótimo. Não, agora, cumpriu a palavra. Porque ele Qual é? disse, eu pretendo ficar. Sabe que eu vou te dizer uma frase agora que tu vai guardar, Marco Antônio, Enio e Dando. É difícil ter um presidente 24 horas. O presidente Romildo, ele é presidente 24 horas. Ele se preocupa com um detalhe ínfimo e com o detalhe maior de ter que pegar o avião no outro dia de manhã e viajar para a Sul-Americana, viajar para o Rio de Janeiro, despachar com o Renato às 11 da noite. Mas não tem. Esse presidente do Grêmio é um presidente 24 horas, antenado. Ele não deixa escapar um detalhezinho que ele, que ele sabe que vai prejudicar logo ali. Por isso Eu, às vezes, acho que falta para o presidente do Inter. Por isso que se ele tivesse cumprido a previsão do Marco, se ele tivesse, porque o Marco dizia, ele falou que não vai ser, mas eu acho vai que ele mudar vai de ser. ideia. A minha opinião. Se ele tivesse cumprido, ele iria se eleger... Rasgar tudo isso. Não, mas ele se elegeria... Mas com o pé nas costas. É isso? No Senado? Mas Claro. tranquilamente, estava eleito. Claro. Nós já Aí teríamos... ficaria mais fácil para a gente, né? Porque agora tem que escolher 2 senadores. Um já estava escolhido. Mas e por quê? Por causa dessas atitudes que tu contasse. Aí É o que isso? Ele não, olha, 11h30 da noite manda um recado, ele pode te responder à meia hora da madrugada, mas ele vai te responder. Isso tem duas condições Ele para deu umas ser. pipocadas comigo esses tempos, mas não mais ele tá. Mas, Rec, isso tem duas condições para fazer isso. Em primeiro lugar, é disponibilidade e vontade. E segundo... Ele gosta disso. Não, mas aí tem a pessoa pode gostar e precisar o tempo para sobreviver. Não, e isso aí. tem que ter aptidão também. Não, e não. gostar e fazer Mas- cacaca não adianta nada. Não, mas tem uma mas outra ele tá coisa. falando de outra coisa. Mas Tem tem razão, uma outra Marco. coisa. Tem que ter condições financeiras de fazer isso. claro que sim. Mas ele trabalha.
Tá bom, mas ele pode dispor do tempo dele de trabalho para estar 24 horas no Grêmio. Não, o 24 horas que eu quis dizer é que ele, estando no fórum, defendendo uma causa, como ele ainda continua, em Osório, em Capão, Tramandaí e Torres, onde ele atua, e quase todas as manhãs, são 4 manhãs por semana, uma ele não vai, ainda assim, ele está antenado. Tá bem, mas ou com a assessoria de imprensa, ou com o Twitter, ou com sei lá, ou se fosse o filho eu, que também. Se fosse eu precisaria estar amanhã e à tarde. Então eu jamais poderia ser presidente do Grêmio. Ele já está com o burro na sombra. Não, eu não sei, mas eu estou dizendo o seguinte, ele tem essa condição. Agora, uma coisa... O Dani Dubin podia ser presidente, porque está com mas muito. de jeito nenhum. Mas uma coisa que nós precisamos saber... Mas vou dizer uma coisa. Tu disseste que o Marcelo Medeiros tem uma dedicação que é quase igual. Eu não sei se não é igual, é quase igual. O que eu quero dizer é que ele não chega a fazer isso que o Romildo faz. De se preocupar com todos os detalhes. Assim. Mas aí são estilos. São estilos diferentes de. Não estou nem criticando o Marcelo, estou dizendo isso aí, estilo. Eu acho que os dois têm uma semelhança que a mim me agrada muito. Os dois são advogados de trabalhistas. E são boas pessoas. Os dois não são belicosos. Não são. Eu acho que fazem muito bem para o ambiente do futebol. É verdade. Sabe? Ter dois... O Maurício está lhe corneteando aqui, ele achou que o senhor ia dizer que os dois foram seus alunos. Também, mas não é essa a qualidade deles. Né? É verdade, os dois foram meus alunos. Mas eles não ouviram a piada das portas. Acho que o senhor deu aula até para o seu Colares, né, professor? Isso. Parece. E para o Matusalém também. O Matusalém. Também. Getúlio Vargas era um brilhante aluno. Falecido Tesourinha também. Isso, Albert Einstein também. Continua, parece meus filhos falando. O Lara não foi teu aluno? Lara deve ter sido. Lara deve ter sido. Isso, um dos primeiros alunos. Meus filhos que dizem assim, pai, devia ser legal, né? Pai dar aula na caverna, assim, desenhando na parede das cavernas, porque não tinha ainda. Mas, enfim, eu acho que o fato de nós termos dois presidentes não belicosos faz muito bem ao futebol. Casualmente, qual é a consequência disso? É um momento ímpar da história que os dois estão numa boa posição. Uma boa posição. Que bom, né? Que bom, porque senão não ia faltar alguém para acusar. É o seguinte, que nessa condição, isso não foi meu candidato, não votei, aliás, então estou muito à vontade para dizer isso. A condição atual que o Grêmio está se deve muito à forma de dirigir o Grêmio. Sem dúvida. E aí vem uma outra questão, que eu repito sempre, que a frase não é minha, a frase é de um vice-presidente do Grêmio, que é o Marcos Herman. A frase é dele. Clube em boa condição financeira disputa título. Clube endividado namora o rebaixamento. Qual é esse momento mágico do Grêmio? Ele não é tão mágico, ele não é tão por acaso. Ele é fruto de uma boa administração financeira. Salários pagos em dia, não tem confusão, não tem aquele, tá tirando vale lá no caixa, tá assinando, tem cheque da ISL, tem nada. Não tem nada. Mas Marco... E mais uma coisa, vocês querem ver uma outra coisa? Conseguiu agregar isso com o melhor domador de vaidades e psicólogo de vestiário que tem no futebol brasileiro hoje, que é o Renato. Desde que o Renato... Nós não tivemos uma crise de vestiário, isso é inédito tu tem na razão, história do futebol. Tu tem razão, Marco, mas eu até escrevi um artigo... Os títulos são consequência, não são causas, são efeitos. Eu escrevi um artigo exatamente falando sobre isso que tu tocou agora, esse assunto que tu tocou. Eu acho que é o campo que faz o reflexo no resto e não ao contrário. O campo que faz ter união política. Tu não consegue uma união política que o resultado tu vai ver no campo, é ao contrário. Os resultados começam a acontecer no campo e isso dá um clima para que tu possa unir as pessoas, chamar teus adversários e começar a administrar. Mas eu quero concordar com o Marco numa coisa. É o somatório. Por quê? O presidente, quando teve a coragem de fazer aquela limpeza, e isso é coragem, todos os meus ex-colegas lá da Bandeirantes, ou quase todos, diziam o seguinte: o Grêmio vai para a segunda divisão. Sim. Identificados com o lado azul e identificados com o lado vermelho. Sim. Identificados porque nós sabemos. E aí? E aí, eu lembro que o Meneghetti escrevia uma coluna na quarta e eu rebatia na sexta.
várias vezes eu disse, agora é que não vai para a segunda divisão. Porque eu acreditava nessa frase do Marcos Hermann. Eu, o Marco Antônio, o presidente agia para aplacar os sentimentos mais ferozes contra isso. Ele ia nos veículos, ele se defendia, porque ele tem verve, ele tem recurso verbal, ele tem presença. Mas não é, o REC não. Então, pode ter a ver é um somatório. A oratória muitos têm, o que poucos têm é a consistência. Não, o que poucos têm é a consistência. Ele mandou o Filipão embora dizendo que não mandou. Ele mandou o Roger embora dizendo que não mandou. Mas e daí? Porque ele mata no peito. Mata no peito nada. Porque ele não assume a responsabilidade. Não, ele não precisa assumir. Não precisa. Para não causar desgaste ao clube. REC, porque ganhou o título, REC. REC, por favor. Quando ele tirou o Filipão... Tu sabe mais futebol que eu. Não. Se o Grêmio perde naquela decisão... Não, perdeu 15 anos. Não, peraí. Atlético Paranaense. A estreia do Renato... Isso aí. A estreia do Renato no Grêmio... Ele ia perder a eleição pro Raul. Obrigado. Não É isso. perderia. É isso. Porque o futebol é resultadista. Então, é isso aí. Mas o Grêmio se beneficiou da maneira que ele administrou. O resultado. Porque o Grêmio... Porque ele Não, teve o apoio do resultado. Não. Claro que Tu sim. está dizendo que ele não ia administrar? Não. Em meio à falta de resultados, ele fez uma limpeza histórica no Grêmio, que era de apavorar. Só vamos voltar ao começo da história. só não Que os foi- meus colegas diziam que ia para a segunda divisão E só não inapelavelmente. E só não foi considerado o pior presidente da história porque não foi, porque os seus colegas Porque ele é erraram. bom. Mas não foi. Mas Enio, isso não é a causa, isso é a consequência. Ele não foi porque ele fez certo. Porque teve coragem. Claro. Teve Mas coragem. É claro, E os quando o resultados- Filipão não dava Teve mais, coragem de economizar. quando o Filipão não dava mais, ele Não é deu um coragem jeito de do economizar. Filipão sair não sair. Não, mas o Enio Não disse sendo uma frase demitido, agora aliás. que é emblemática. Teve coragem de economizar. Não, ele não economizou. Ele deixou de gastar, é diferente. Ele deixou de gastar o que não tinha. Economia é o que Isso. a gente faz, o que a gente tem. Isso. Ele deixou de gastar Isso. o que não tinha. O Grêmio tinha ilusão. Aí, o que Eu que me lembro de uma aconteceu? frase que eu fiz. Eu não derramaria uma lágrima por nenhum desses jogadores dispensados. Nem pelo Dudu. Vocês se dão conta de quem vocês estão falando mal? O presidente Koff? É? Não. Não, sim. Não. O presidente Koff tinha outra visão. O presidente Koff achava que tinha que ganhar na marra para recuperar o clube mais rapidamente. Aí eu sei que o senhor vai falar do ego para ser tricampeão da Libertadores. Não tem problema nenhum. Eu vou falar. Eu leio o seu pensamento. Falar? Não, eu leio o seu pensamento. Preciso eu falar? Mas é que daí entra uma palavra chamada tamanho. Tamanho. E O tem uma Filipão outra tinha coisa. tamanho, E tem uma outra o coisa, Fábio é. Koff tinha tamanho. E tem uma Para outra fazer coisa. até gastança. Mas se quem não fez gastança é brilhante, quem fez gastança e perdeu é... Errou. Brilhante também. Bom, então tá. Aí é uma maravilha. Não, mas foi Aí é uma maravilha. Adivinha o que brilha mais? Rec, O sapato da mamãe sabe ou a que- careca do papai? Sabe que tu me lembra, Rec? Um comentarista que uma vez perguntaram a ele, no meio de uma jornada, o cara disse, e aí, Marco? Foi pênalti? Foi pênalti ou não foi? E o Marco responde, olha, uns diriam que foi, mas outros diriam que não foi. Essa é a resposta do REC. E sabe o que o senhor considera, nesse cara, o melhor comentarista de Não, todos mas os isso é tempos? uma brincadeira que eu faço. Pois Mas é. Então dá para dizer O quê? que os dois são quer dizer que- ótimos. quer dizer Não que o Luiz Eu Carlos- peguei o seu exemplo Mas Luiz para Carlos- poder dizer que dá Não, para não, elogiar não, mesmo não. com quem pipoca. Não, mas Luiz Carlos Rec nunca cometeu um erro. Não, mas isso aí foi Isso uma eu pipocada, não é erro. Isso é Não, pipocada. é um Mas erro. Alguns diriam que sim, outros que não. Comentar assim é um erro. Agora, isso não é. Ele não faz isso sempre. Então, Mas teve uma outra vez que tinha um cinamomo na frente. Não? isso, Mas, em Enio, eu acho que 98% das vezes ele Não, eu resumo- concordo com o senhor que ele é o melhor. O resumo é assim, ele fez uma grande administração, mas ele só conseguiu fazer algumas coisas porque o campo ajudou
antes, porque senão tu não tem estofo, tu não consegue reunir as pessoas em torno de ti. O campo ajudou antes. Não, Ele teve que fazer a Sim, limpeza se essa antes. bola não entra contra o Atlético Paranaense e o Grêmio perde, é o que o Enio falou. Iam dizer que ele é incompetente. O que tem de Colorado que tem raiva desse Mas, goleiro, o Everton. Não, eu odeio esse cara. Mas quer ver uma coisa? Mas quer ver uma coisa assim? O cara tá na minha listinha. Não, mas quer ver uma coisa? O É campeão olímpico, hein? Mas, pro raio não, que mas é que parta o esse C cara. não existe. Eu não lembro de todo o jogo, mas certamente teve uma bola que o Everton tirou. Não teve uma bola, teve um frango do Marcelo Groi. Então, assim, eu acho que Então, Não, mas vê uma coisa, o Everton deve ter feito várias defesas naquele jogo. Deve ter feito várias defesas. E fez. Mas o goleiro e bater pênalti é pra matar Mas o né, secador. tinha acabado a o série. secador tá lá Tinha secando. acabado a série. Oh. Tinham acabado 5. Não, acho que não. não era a vez dele, tinha um ele guri, tinha um trocou. guri. Mas vem Não, cá, se era for- o último pênalti dos 5. Tinha- Não, já estava em 9 ou Eram 10. dois alternados. Não, já tinha Certeza? passado. Décimo pênalti. Tem Já certeza. Era um Mas gurizão. não Era era um a gurizão. vez dele. Bom, Maurício, como é o nome do gurizão lá? Tu que, Mas não era a vez dele. que é gurizinho do Mas a Petralha. vez... Mas a vez dele não tem. Olha só, os caras estão lá nos alternados. Ele tinha que bater uma hora. Sim, mas ele pediu para bater porque o Mas vem Grêmio cá. tinha errado. Esse Se o- cara se que o não Rogério passe Ceni- perto da gente, Se né? o Enio? Rogério Ceni bate o pé, o goleiro foi lá, bateu, errou, pô. É. Não, e outra coisa. O problema é o seguinte, tem que enxergar antes. O presidente do Grêmio, ele podia até errar, o presidente Romildo, mas ele tinha uma filosofia de trabalho, uma que ele outra- já fez até em prefeitura. Tudo bem. Perfeito. Varre, vassourinha, Jânio Quadros. Só que essa filosofia Que exemplo. é maravilhosa. Essa filosofia é maravilhosa porque o Grêmio parou de jogar sem ganhar títulos importantes e ganhou 2 grandes títulos, entende? Então a filosofia é maravilhosa. Eu acho que ele até a manteria se não ganhasse. O que acontece Só é o que a seguinte- oposição ia estar furiosa. Claro que sim, claro que entende? sim. Não haveria união do clube. E a oposição era mais forte do que se imagina. Tinha o filho do presidente Fábio Costa, Isso. E hoje, Omar Selaime, Raul, e hoje, Danley, e hoje, João de Almeida Neto, E Benhur Marchiori. Eu lembro assim de... e hoje O nosso amigo tá que... todo mundo unido, por quê? Porque reconheceram o talento Não, mas, do não é. homem. Mas, ó, E o tricampeonato da América e a Copa do Brasil. Mas isso não é talento? não, mas parece só um pouquinho, mas vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão invertendo as coisas. Eu acho que é o contrário. Não. Nenhum time, nem o Grêmio, nem o Internacional, foi campeão da América, do Brasil, campeão do mundo, sem direções excelentes. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece por Fernando acaso. Miranda pavimentou o caminho para as conquistas. Isso, não vai me Mas pegar como nessa. na época... Dani Dubin estava lá. Tava lá. Mas como na época não se conseguiu ganhar nenhum Nada. título, o que aconteceu? Aí tem que ter um cara para ficar a vida Mas inteira o que acontece dando é o a seguinte- Miranda o que é de Miranda. Não, mas o que acontece é o seguinte. Não, mas isso é outra coisa. O que acontece nesse caso é o seguinte: é que existe um tempo para isso amadurecer. Bom. No caso do Romildo, o que aconteceu? O fruto amadureceu no período certo. No caso do Miranda, amadureceu depois. Essa é a verdade. Eu acho Aqui, que ó, amadureceu sabe, pra- apesar dele, só para não passar em julgado. Como Mas, é que é? assim, eu disse que na Olha, minha nesse opinião, programa aqui dá problema Pois falar é, isso. na minha opinião, amadureceu depois, apesar do Miranda. É uma opinião diferente da tua, vamos deixar assim. Bah. São 2 opiniões, só isso. Agora só falta tu falar do Celso Roth aqui. Aqui. Que Não, deu. não. É que é um Não, marco do Abel. divisório, né? Se eu falar Ah, do é, Abel, do se eu Abel. falar do Abel, aí eles levantam Não lá te da convida cadeira. mais. Aqui, algumas coisas que ficaram pendentes nesse programa, no meio dessa debateada toda aí. Eu quero saber o que o Lisca está dizendo aí, que eu gosto Tá, muito vamos do ver. que ele diz. O Maurício é que está com o Facebook aberto. Cuidado com esse negócio de Facebook Quero, aberto. esperando ele que nós estamos. Ô, Lisca, quero saber a tua opinião aí. Tá, é isso aí. Manda a tua opinião aí, Lícia. Vai trabalhar um pouco. Aqui, ó, tu quer ver uma vai coisa jogar como mesmo? o futebol é puro resultado? Eu vou dar um exemplo, eu podia dar uns 83. É por isso que o Miranda, se aquele Só um Leandro pouquinho. Guerreiro não perde aquela bola. Isso. Lá com o Então, Cruzeiro, lá com o Cruzeiro. isso é um... Em cima do Filipão. Isso, Zé Mário. uma beleza de dirigente. Então, Se imagina... o goleiro do Paysandu lá não é substituído na última hora, também tinha tido outra história. Grêmio E era o Fernando Carvalho, não era o Fernando Miranda. Ah, tá. Grêmio, Pois é. Grêmio e Cruzeiro, ou Grêmio e Atlético, eu não me lembro direito, lá no Mineirão.
3-0, 3-1. O Grêmio com 10. O Grêmio com 10. Ganhando de 2-1. Grêmio Atlético. O Atlético vem para cima para empatar. Tá certo? Faltam 15, 20 minutos. O Grêmio com 10. Com a menos. E o Galo em cima. Aí o treinador do Grêmio tira o meio-campista E mete o Everton. e bota um atacante. Pedro Rocha. Ao invés de botar mais um zagueiro. E o Atlético está em cima. Se o Atlético que está em cima, futebol é futebol, faz um gol e o Grêmio não ganha o jogo, parei. É partícula da língua portuguesa inútil ser esse. O treinador é um incompetente. Como o Grêmio fez um gol de contra-ataque, o treinador é um gênio. Quem fez o gol? Eu não sei, foi uma jogada do... Everton ou Pedro Rocha? Everton. Pedro Rocha. Foi ele mesmo. Foi uma jogada do Jeromel pela direita. O zagueiro fez uma jogada. Mas assim, o que eu quero dizer, o mais provável, quando um time tem 10 e outro tem 11, em 90% das Você vezes... está dizendo que o Renato só tem sorte, o Mas goleiro eu não erra a disse pênalti. que ele tem ou sorte. Ele bota um mas cara ao e resolve o contrário, problema. Eu estou só dizendo que... E o senhor que é apaixonado por ele? Eu estou dizendo que a variação da competência é porque o Grêmio acertou um contra-ataque e ganhou 3-1. Se acontece o que era mais provável, de um time com 10 e outro com 11, de tomar um gol e o jogo ser 2-2, o treinador devia ter reforçado os REC da vida, porque esse treinador, em vez de reforçar a defesa, porque ele se acha, porque não teve a humildade de botar mais um zagueiro, faltavam 10 minutos. Mas aí tem uma sequência de fatos aí que o senhor não está caracterizando bem. O Grêmio tinha uma sobra no placar. Se não me engano, estava 2-0. Quando estava 2-0. Quando ele tira o meio-campista para colocar... Quando ele tira o Douglas para colocar o Everton, o Atlético faz o gol 1 minuto depois. Não. É essa a sequência? Não. Aqui, ó, tô com aqui, ó, o Tá sopro. com cola, tu tá com cola. Com cola. Então, 1 minuto depois, sai o gol. Pior ainda. Não, mas daí... Não, mas ele já tinha mudado. Justamente. E aí ele Então, faz o terceiro e acaba com o jogo. Mas só um pouquinho, tu tá Ele ganhando... estava prevendo já o gol. Não, mas tá ganhando de 2-0. Tu tá ganhando de 2-0 e tá com 10. E tá com 10. Tá com 10. E aí tu põe um atacante e aí toma um gol e toma o segundo. Mas aí veio o que Para ter escape, professor. Não, mas é que o C não existe. É que o C não É existe. partícula da língua portuguesa inútil. Não existe. Eu só quero estar ouvindo a Rádio Grenal quando um time estiver ganhando de 2-0 e tiver com 10 jogadores... O Abelão. Para aí. Ué, o Abelão botou o Diego Aguirre e ganhou o Grenal do século. Para aí. Quando o time tiver... Casemiro expulso, mete o Edu na lateral, bota o louquinho, porque era louquinho o Diego Aguirre, né? Agora é um cara centrado e tal. Né? Era um louquinho correndo para tudo que é lá, tentando perturbar o Grêmio. Eu estou só querendo ouvir um grande comentarista na Rádio Grenal. Já dei um exemplo. Tá? Não. Eu quero no futuro próximo. Agora vem grandes jogos. Você está me chamando de comentarista borrado, é isso? Não. Que eu ia botar um terceiro zagueiro. Eu quero te ouvir criticar quando um time estiver ganhando de 2-0 com 10 e o treinador botar um zagueiro para garantir os 2-0, porque ele está só com 10. Mas é estratégias e estratégias. Não, e aí aquele jogo era um jogo. Como aquele jogo era um jogo? 2-0 até 21 do segundo tempo, mete um corredor para meter o terceiro. Então se meter um zagueiro... E tinha o jogo da volta aí. Então se meter um zagueiro, o Luiz Carlos Reck vai pegar o microfone e vai dizer que erro grosseiro, tinha que meter mais um atacante. O senhor sabe quem é que foi para a rua? Escape. O senhor sabe quem é que foi para a rua numa final de Libertadores da América até hoje? Só o Marcelo Oliveira nesse jogo. Porque o Renato moeu ele. No segundo jogo ele nem veio aqui, veio o interino. Porque ele não conseguiu, em momento algum, enxergar o jogo lá em Minas Gerais. Nem quando estava 11 contra 10. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Eu estou só pedindo... O Renato fez a leitura correta. Estou só pedindo que os ouvintes ouçam que vai ter um comentarista que quando um time tiver com 10 e botar um zagueiro, ele vai dizer, errou, devia botar alguém para o escape, para ter o contra... Acabei de lhe dizer que o melhor técnico do Brasil, Abel Carlos da Silva Braga, perdendo um lateral, com um estádio lotado, no outro lado estava Rubens Francisco Minelli,
bicampeão brasileiro pelo glorioso Esporte Clube Internacional. O Grêmio moeu o Internacional no primeiro tempo, mas deu-lhe uma saranda no Internacional, era para ter liquidado o jogo no primeiro tempo. E aí um técnico corajoso mete um atacante louquinho, não jogava nada o Diego Aguirre, jogou no São Paulo um pouco depois, mas aqui não jogou nada, jogou no Peñarol, jogou bem, no São Paulo jogou mais ou menos, no Internacional não jogou nada. Ele era o Jonathan Alves. Isso foi, hein? E aí mete o Edu na lateral, box to box, o Edu. Campo a campo, moderno já para sua época. Jogava bem. E aí o Internacional acaba com o Grêmio. Porque Nilson, não, continua. Nilson, Maurício, Diego Aguirre, e tinha mais um meio avançado ainda, se não me engano, o Luiz Fernando Rosa Flores. Ele estava perdendo o jogo, não estava ganhando. Estava perdendo? Virou o jogo? Sim, não, mas por que não continua? Assim, modestamente, eu gostaria que tu continuasse. Isso aconteceu em 1980. Antigamente, 89. Isso, 89. Final do século. É uma semifinal da Copa do Brasil, não é? Sim. Não. Semifinal do Campeonato Brasileiro. O Inter foi jogar com o Bahia depois. E aí por isso que eu Luiz Carlos Reck, batizei de Grenal do século, e o Santana quis se adonar. Bom, só uma coisa. Eu queria só relembrar que de 1989 até 2018, nós estamos falando de 30 anos. 30 anos. Né? Eu era bonito naquela época, professor. Bom, eu vou deixar passar essa. Então se transformou muito. Assim, a vida cobra um preço. Assim, ó, cachaça, noites mal dormidas, pobreza. Sabe, o cara vai se deteriorando. Pior é o papai do céu anos, castigar por mentira. Nesses 30 anos... Enfoque aqui que eu vou fazer o sinal da cruz. Nesses 30 anos, os treinadores, vendo esse grande acerto, a grande maioria dos treinadores, sempre que ficam com 10, botam um atacante a mais, porque se deram conta como isso é. Mas não é inédito isso aí, né? Não é inédito isso aí, né? Não, estou só comentando que isso deve ter acontecido muitas vezes. Olha aqui, Dani, já vou te passar a palavra. Olha aqui, ó. Quantidade de jogos no ano. Bahia 62, Palmeiras 61 e Grêmio 60. A comparação. Naquele jogo, Kahneman errou o pênalti. E aí, o Everton contra o Atlético Paranaense. E aí o Atlético poderia ter matado o jogo, aí o Everton erra, e aí o Grêmio converte, e quem desperdiça o derradeiro pênalti para o Atlético Paranaense não foi o goleiro Everton, foi Paulo André. Ele deixou de ganhar. Ele deixou de matar. Ele deixou de ganhar. Mas ele, Reck, não era a vez dele de bater. Mas o que importa isso? Mas deve... isso aí, não era a vez dele. Isso é a dor, Que dor retroativa. É um chinelão. Isso é uma dor incurável. Não é nenhuma dor retroativa. Mas é tão... É isso aí. É só para comprovar... Se não fosse esse gol, nada disso ia estar acontecendo. É só para comprovar a tese de que no futebol o que vale é resultado. Professor, agora para ir ao encontro do que o senhor falou... Porque de encontro seria uma batida. Mas ao encontro, os dois zagueiros do Inter seguem liderando a bola de prata, o terceiro é o Hever e o quarto é o Kahneman. Sim, mas a pontuação. Não, o senhor falou que tinha dúvida, não, mas está certo, ainda estão. Quando é Grêmio e River? Quando é? 24 e 31, em princípio. Eu e o Enio vamos para Buenos Aires presenciar o Escoco matar eles lá, Enio. O Escoco é reserva. Mas vai entrar. Tu quer descontar essa duplicata em cima do Grêmio? Pelo amor de Deus. Agora, é de matar, né? O cara aqui... Não jogava nada. Não, pior que não jogava. No tengo ganas de jogar. Aí o cara vai para lá e corre que nem um desgraçado, ganhando um salário menor do que ganhava aqui no Internacional. Aceita a reserva. Se mata dentro do campo. Vamos para Buenos Aires, Enio. Vamos lá. Pois isso só comprova uma coisa que eu sempre digo. Tem coisas dentro do vestiário que não aparecem. É verdade. E aí tem mais uma coisa que tu disseste, que engraçado, né? Como o Diego Aguirre jogava lá no Uruguai, né?
Como esses caras jogam lá e vêm pra cá e não jogam? Sabe né? que eu tenho uma deixa que eu digo no rádio, quase que eu disse aqui. Mas tem. Aqui, cadeira cativa. Mas tem uns. Na Pra verdade. chamar o intervalo? Isso varia, né? Tu vê, tem alguns castelhanos que vieram para cá e arrebentaram. E outros vieram para cá e não jogaram nada. Olha que o João de Esteio, ele me assiste há uns 10 anos. Hein? O João de O Esteio que me gosta assiste. do Marco. Não, o João de esse é Esteio é meu amigo. Não, o João de Esteio é. O João de Esteio é comigo, a bronca. Não é. Mas o Beto já mandou recado aqui, tem um mas eu que não, hoje gosta não do vai ter Marco. embora. É? Tem um que gosta do Marco. Beto. É Beto. O Beto, ele já mandou um recado aqui. Já. Sobre as asneiras que o Marco falou. Pô. Ele veio light hoje. Vem cá, tia. Mas calma aí. Não. Falou em asneira. Aqui, ó, cretino. Diz o teu nome. Diz o teu nome. Beto. Seja homem. Beto Seja homem, Betinha. nome. Alberto meu Betinha. nome. Não, quero o nome. O que ele faz? Vamos ver se ele não trabalha lá naquele banco lá que tem gente que trabalha. Vamos ver se ele não é assessor do governo. Vamos ver onde é que ele trabalha. Vamos ver. Essa paixão aí, né, tem que... Ou então tem outra coisa no meio. Não, para. Calma, olha aqui. Ó. Não, então, ele sabe onde ele sabe meu nome. Marco. Não Marco, provoca o Asneira Marco. deve ter feito... Opa! Fez a mãe dele com o pai dele pra ele nascer. Opa, olha aqui, ó. provoca esse Não dá pra Tô provocar. quieto aqui, educado. Tá, então vou te dizer agora é contra mim, então. Agora vem o meu algoz. Ele me assiste há 10 anos. E quando eu fui pra Grenal, ele disse que foi pra Grenal junto comigo pra dizer isso aqui. Grenal não tem comentarista que preste, só chinelos. E tu Isso lê que ele te isso acompanha. ainda. E tu lê ainda. Ah, mas a porrada é em mim. Então? Não é nos outros comentários. Agora, É porque o professor estava me toreando. Estava me provocando. Então não é contra o Pato, contra o Calvin. Eu contra te provoco. o Darcy. Contra... Eu te provoco. Eu tenho te Isso- ouvido, e tu tá Por cada vez falar- melhor. Ah, muito né, obrigado, Leandro? obrigado. Por Antônio. melhor. falar na brabeza do Marco, esses dias eu comentei lá no Unificado. Nós estávamos falando umas questões, enfim, e parecia que o Agora troço não ia sei pro o que o pau. João- Ia pro pau. E Eu digo, olha, escuta e se for assiste. pro pau mesmo, eu tenho um advogado que eu gostaria de chamar. Porque para quebrar o pau mesmo, eu gostaria de chamar um advogado que eu conheço e que ele... Vocês viram, né? O Beto... Não, para o intervalo e já voltamos. 8:02, estamos de volta. Pois é, deixa eu ver aqui se foi essa palavra mesmo que ele usou, senão eu vou me penitenciar. Deixa eu ver aqui. Pô, mas tu fez uma briga aqui Não, por mas ele nada. disse uma palavra forte. Tá semeando a discórdia. Não sei O mesmo. REC semear discórdia. Eu não. Não. Mas ele disse parecido, é um negócio... Ele elogiou, na verdade, o Marco. Quem é que entra no time? Deixa eu Quem é ver que entra no Ah, e time tem do mais, e tem Internacional? mais, cara? e tem mais. Opa. Não, tem mais uma coisinha. Se for bem, ele me dizia isso assim, ó, olho no olho, vamos ver. Não, é por isso que ele não vai pro olho no olho. Você é bom. muito nervoso. Quem é que joga no meio campo Cagalhão internacional? Cagalhão, o mundo tá cheio. Quem é que joga no lugar do Edenilson? Tu que é E eu acho que formado. vai jogar o Camilo. Eu também botaria o Camilo. Eu não busquei informação, porque se eu buscar eu obtenho. Mas é que eu quero ficar com crédito com o meu informante. Mas e... Porque no Grenal o meu informante deu a escalação dos dois times. Tá, mas e depois, Rec? Se O jogar, mesmo informante? O mesmo informante. se jogar o Camilo, É que um lado sabe do outro. se jogar o Camilo, Sempre. Em Grenal é um negócio impressionante. E eu sei quem é o teu informante. se jogar o Camilo, joga quem mais, Rec? Jogar o Camilo. Ah, que filho da mãe, não é? Olha, Se jogar o Camilo, joga quem mais depois? Eu acho que continua tudo igual. Potker e Jonathan Alves. E Nico. Quando O dá- D'Alessandro, eu acho que até o Odair gostaria de colocar o D'Alessandro. Mas acho que para controlar aquele ânimo, ímpeto inicial, eles estão botando ingresso a 5 pila. Eu sei que em 15 jogos são 13 derrotas, já para te deixar mais convicto do que tu ia dizer, que tu chegou a se espremer aí. 13 derrotas, um empate, Marco. Vê se vale a pena secar amanhã à noite. Mas sabe o que eu quero dizer? E uma vitória. Mas sabe o que eu quero dizer? Eu entendo a preocupação do Dani. É que o Internacional é pródigo nessas façanhas. Não, mas eu Não, mas é queria dizer- mesmo. Mas tu tem razão. É o verdade. Enio sabe. Nós 15 adoramos. jogos, 13 derrotas, uma vitória. É a campanha Não, mas que o ele Internacional jogará fez, foi desfalcado. rebaixado. É pior. Essa aqui é Não, pior. A Rec joga... Desfalcado. Jesus chama mais fortemente o esporte do que já levou o Inter. Mas eu só lugar queria do esporte, saber o 19º? seguinte, Décimo. não dá para 24 pontinhos só. Mas não dá para inverter a cláusula, É. porque tem a cláusula que o jogador que é de um clube não pode jogar contra ele.
o Internacional podia exigir que o Hernando jogasse. E o Ortiz, E né? o Ortiz. O senhor é ingrato, o Hernando foi terceiro da América. É, baita Foi. jogador. Que mais? Andrigo, Que mais? jogador Que mais? revelação. Peraí, que Mas mais que ele fala- foi? Ortiz, jogador revelação. É. Que mais? O Anselmo Modric, que agora foi para a Arábia. Sim. Então, Falando sério, E o um Cláudio pouco Vinck, que- um dos melhores laterais que surgiram, mas não confirmaram. Hack. Não confirmou, aliás. Hack. É? O Inter, Mas ele, o Inter anda gosta. machucado lá ou não? Não. Não? Não. Não, Mas não. eu vou, para lhe deixar mais tranquilo, Sim. tem um dissidente aqui do Ronaldo Alves. Nossa. Vai jogar. O Vai Inter, jogar. o Inter gosta E o muito de se Cláudio complicar nesses jogos. Não, o Inter não permite. Gosta Não, muito. mas o gosta... Inter não poderia exigir Enio, a escalação. nós precisamos entrar muito focados e com a corda esticada, que é a expressão que tu usou no início do programa, porque a verdade é que o Inter gosta, sim, de se complicar nesses jogos. Ah, não foi. Desculpe, eu só agora achei aqui. Qual é a palavra? É falácia. É um pouquinho pior. Não, Deixa não assim. é pior, não. Deixa assim. Não, não é pior. Troco o que eu disse por falácia, não tem problema. É que eu tinha Olha que me aqui, ó, penitenciar. vem cá porque aqui uma coisa aqui. Senão o professor fica dizendo que eu gosto de incendiar as eu coisas. Estou Porque é uma aqui, uma calúnia. coisa, eu nem toquei no assunto. Resolvi esquecer o cidadão aí. Mas tá dito, tá dito. Eu mantenho o que eu digo. Mas o Dani. esporte é de chorar. É de chorar. Saiu o Inter na frente tem que do Corinthians ganhar. e saiu na frente do Atlético. É que o Inter tem que ganhar. Se a gente quer ser Terminou campeão, como? Mas 4x1 pro mas, Dani, Atlético, esse jogo é 5x2 perigoso, pro hein? Atlético a e gente sabe, 2x1 é pro perigoso, é Corinthians. verdade. É que assim, ó, eu sou contra esse negócio de dizer que todos os jogos são difíceis. Se tu disser que Inter e esporte é difícil, o que tu diz quando o Inter jogar com o Palmeiras? Não, eu não digo que é difícil, digo que é perigoso. É perigoso porque, infelizmente, a gente tem um histórico de se complicar. Mas eu acredito que amanhã a gente vai entrar de uma maneira tão focada que não vamos dar chance O para azar. Palmeiras joga com quem amanhã, esse fim de semana? Palmeiras, já te digo, aliás, vou dar toda a rodada aqui. Amanhã tem Sport e Inter, às 19 horas. Outros jogos foram antecipados, né? O Inter é o primeiro da antecipação. Aí, 21 horas tem Corinthians e Flamengo. E às 21h30 tem Vitória e Santos. No sábado tem Atlético Paranaense e América, às 4h. Chapecoense e Atlético Mineiro, às 4h. Os caras não podem se empedrar na rua, porque tem que votar no outro dia, vão se Sim. empedrar em casa. São Paulo e Palmeiras, às 18 horas. Não, agora pode se empedrar na rua e não pode ser preso. Esse é o jogo, né? São Paulo e Palmeiras, às 18 horas. Grêmio e Bahia, às 21h. Segunda-feira tem Fluminense e Paraná. E terça-feira tem Botafogo e Vasco, o clássico das decepções. Tem o clássico dos milhões e o clássico das decepções. Ultimamente, Botafogo e Fluminense, tá bravo. Eu vou deixar uma pergunta para o Dani Dubin responder. Fácil, uma pergunta fácil. É, Mais ou menos. a junção que vocês vão fazer vai abranger quase todos os movimentos de oposição. Vai ser também para proporcional? Já voltamos. Internacional visita o esporte amanhã, 7h, na Ilha do Retiro. Patrick retorna para enfrentar o ex-clube. Treinamento apontou Rossi como provável substituto de Damião, com Potker atuando como falso 9. Aí seria uma mudança bastante forte, hein? Porque aí vão ser 3 jogadores rápidos e com características ofensivas. Sim, mas e- Nico, Rossi e Potker. Tá, mas e aí quem? sai os tranca-rua. Não, mas e quem? Eu não e quem é o acredito nisso. substituto Eu também não do acredito. Edenilson? Aí tá, D'Alessandro e Camilo, um dos dois. Mas sabe o que acontece? É que talvez, tentando me pôr no lugar na cabeça do Odair, Tendo o Fabiano, joga o D'Alessandro. não, esse time alonga a saída de bola. Esse time com Camilo, É isso aí. principalmente, Ele tem um bom passe, o Camilo. Ele alonga a saída de bola, porque tu tem 3 velocistas. É isso aí. E o Nico Lopes Tem lógica. poderia ajudar um pouco na armação, Isso. deixando o Rossi e o Potker mais na frente. E o outro também tem característica de Agora, meia. Mas interessante o central Inter- da Alessandro, desculpe só Claro. para completar, central da Alessandro, o jogo fica mais curto, porque o time, o da Alessandro é tão bom e é uma liderança tão importante que os jogadores procuram muito ele. Então o jogo fica mais curto. Dificilmente tu tem a bola longa. Dani. Interessante, o Inter tinha meio que desistido do Camilo
O Camilo vinha muito mal e ele ressurgiu Se nos ele últimos não jogos se ele não e tivesse começou a feito jogar aquele- bem de mas ele novo. ressurgiu Se ele com não aquele tivesse gol. feito aquele gol no último minuto. Pode não, ser. Mas Pode é isso. ser. Vai ser, é o Mas, ser. mas isso é verdade. É verdade. Mas isso é verdadeiro. O futebol é de resultado. Ele Nós ressurgiu. acabamos de Mas se dizer, acabasse- o I9 trouxe o Amir, não sei quem, o I9 se Somoge, organizou. Rodrigo o Caetano, I9 tem CEO. uma super organização e o diabo. E se o Internacional for campeão ou vice do Brasil, o presidente O que todos nós queremos. O presidente Marcelo Medeiros vai se reeleger com o pé nas costas. Digo é mais, assim, velho. For é assim primeiro, que segundo, funciona. se conseguir a vaga direta na Libertadores, está eleito. Mas depende da finaleira. Porque pode haver uma decepção. Pode haver, porque o Inter tem uma tabela mas que é que a sorri para eleição ele. é antes, a eleição é antes. Não, Sorri, É, novembro, né? mas sorri mais ou menos. Porque nesta época, todos os clubes precisa de alguma coisa. precisam de alguma coisa e fazem verdadeiras... Jogar contra o Sport no primeiro turno era muito mais tranquilo que jogar com o Sport agora. Ó, o Klaus entra no lugar do Cuesta, Sarrafiori relacionado, o Ramon também foi relacionado, eu acho isso bem interessante. Lomba, Fabiano, Klaus, Emerson Santos, Iago, Dourado, Patrick, D'Alessandro ou Camilo, Nico Lopes, Rossi ou o glorioso Jonathan Alves e Potker. Esse é o provável time do Inter. Fabiano, reserva da zaga, hein? Mas o Dani tem que responder a pergunta ali. Ele responde já responde. Um pouco de Grêmio aqui com titulares. O Grêmio recebe o Bahia sábado, 9h na Arena. Ramiro deve ser o único desfalque. Maicon volta ao time no lugar de Matheus Henrique. Tendência é que Tassiano deixa a equipe para retorno de Jael. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Alisson, Luan, Everton e Jael. Embora o professor queira que jogue com um time misto, o Grêmio vai com todos os titulares, professor, para ser um desalento. Eu gostaria que o Grêmio perdesse só, mas acho pouco provável que o Bahia já vem cansado. Essa rodada é a rodada dos mal amados, hein? Jogo sexta de noite, sábado de noite. Plateia de mal amados. Olha aqui, ó, Kahneman e Everton não foram liberados. Ontem, 2-0. Ontem não. Mas só um pouquinho, só não. O Como é que Palmeiras, é? não. Não. Quer que não. O Everton não foi liberado Não. pela seleção Não. brasileira? E ainda se rasgam em elogios ao caráter do Tite? Ah, para, meu. Ah, Eu para. só queria ver para. se fosse o Vanderlei Luxemburgo. Flamengo, eu digo- Flamengo. Não, Vanderlei eu digo isso há muito Luxemburgo. tempo. Eu digo isso há muito Vanderlei tempo. Luxemburgo convocando um jogador só, que por coincidência tem o mesmo empresário que o treinador. O que se estaria vocês dizendo estão concordando? do Acho que o senhor é Vanderlei Luxemburgo? Então, vou lhe dizer, tem mais uma outra coisa. Não, o mas só um Manchester City declaradamente tem interesse no Everton e ele tem que fazer um número X de jogos. Tomara que vá logo, Agora, né? mas o Vanderlei Luxemburgo é um mau caráter, vigarista, que fez isso, teria não, quero dizer o feito isso seguinte. por causa do seu... Agora, O o Enio Tite tem razão. não. mas O faz só um Tite é uma pouquinho. pessoa séria. Não, faz só um pouquinho. O Tite é correto. Rapaz, só um pouquinho. para, Só um pouquinho. Faz horas. Faz horas. Eu não que- falei nada, não sei porque o senhor Mas está é dizendo isso para. que eu estranho. Mas que eu tu não falou critiquei, nada. eu critiquei o Tite a vida inteira. Não, mas Pelo eu- episódio do Paulo Paixão, Não, eu tô pelo fal- episódio das ovelhinhas que ele Eu deixou estou falando desse Valandro mal. episódio, dessa absurda coincidência e que agora o REC conta. Eu falei 10 vezes isso, por isso que eu não falei aqui. Quem me acompanha sabe. O Dani me escuta todo dia, eu falei 10 vezes isso. Para o time inglês contratar um jogador do Brasil, ele tem que ter um número mínimo de convocações para a seleção. E aí? Ele é o único jogador Nem o Paquetá convocado. foi. O único jogador. Pior ainda no dia que vai desfalcar o Grêmio, no dia dos jogos que pode decidir o campeonato E vou dizer mais. A Para o CBF Grêmio é ou para o burra. Internacional. A CBF é burra. Porque interessa para 5 times esse jogo, Grêmio e Palmeiras. Para os 2, para Flamengo, para Grêmio, para Inter E aí, Para São Paulo. e para São Paulo. E aí- até para o Atlético E Mineiro. aí o seguinte. E, aí vem mas o e o seguinte, caráter? aí E o vem seguinte. caráter? Não, Cadê o caráter? Isso aí é o padreco aquele, que é isso, meu. Faz só um pouquinho. Faz tempo que ele vem fazendo essas, e aí vem com essa fala mansa e todo mundo passando a mão em cima É, dele. e agora ele já renovou o contrato, ele pode fazer Renovou tudo o bem. contrato, mas... E o caráter? Diga aí, Marco Antônio Souza. E a Clínica Erex?
Pois é, tá nos devendo aqui, mano. Trazer a doutora Dornelles aqui ao vivo. Ao vivo, ela podia fazer umas demonstrações. Não, demonstração não. Mas amostras grátis. O Marco Antônio já vai. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Cruzeiro e Boca, quem passa? Não, espera aí. Recebi uma mensagem aqui agora que uma menina linda, muito querida pensei que era do Beto. tá ouvindo. Professor. Tá vendo o programa. A Moranguinho tá vendo o programa. Olha os olhos lindos. Um beijo pra Moranguinho. Como é que é o nome? Moranguinho? Tá aí o César lá do Agápio também está nos acompanhando. Diga, o Moranguinho é o apelido dela. É o apelido de uma menina linda. Então tá. Beijão para Moranguinho. Beijão Quem é que passa? Hã? Quem é que passa? Mas primeiro o Dani Dubin responde a questão que ficou. Da União. Se a União vai ser só para a eleição Majoritária ou também proporcional? Primeiro, Essa é uma pergunta complicada. Tem um pouquinho de tempo? Tem, claro. Tem? Então, assim, na linha aqui que se falou de oposição, a oposição ela não serve num clube só para concorrer numa eleição. Ela desempenha um papel importante dentro de um clube. Por exemplo, nós conversamos duas ou três vezes com o Rodrigo Caetano um mês antes dele ser contratado pelo Inter. Não estou dizendo que ele foi contratado porque o I9 conversou com ele, mas talvez isso tenha colaborado de alguma maneira. A gente, no nosso projeto, a gente chegou a pensar em conversar com o professor Muricy Ramalho para ele ser uma espécie de coordenador do futebol do Inter. Hoje eu li num jornal da capital que a direção estaria conversando, convidou ou algo parecido. Mas então, você assim, contratou um diretor remunerado agora? Não é o Muricy, aí é diferente. Contratou o Marcos Biasotto. Mas pro lugar do... Não contratou pro lugar de ninguém. Sim, senhor. Então, o que eu quero lugar de alguém. O que eu quero dizer... Pro lugar de Bezerra. Não. Sim. O Inter tem... Esse que foi contratado, desculpe, Dani. Esse que foi contratado é para fazer a integração das categorias de base com os profissionais. E o Inter já tem alguém que trabalha nisso. Isso. Pode ser que vão trabalhar os dois. Mas vão trabalhar os dois. Não tem ninguém que trabalhe nisso. Tem. Não tem, não. É o... Como é que é? Puxa vida. Cabreira. Sabia? Mas ele não faz a integração base profissional. Não, ele é o que coordena as divisões de base. Ele é, exatamente. Criaram uma função Mas só para terminar... contratado. Só para terminar... Eu acho que está assando a batata do Cabreira, em todo caso. A gente está fazendo um projeto, Rec, que se nós não formos eleitos no fim do ano, esse projeto vai estar à disposição para a diretoria. Tá, e se tomar 92-8? Não tem problema, faz parte do jogo. Se for isso que o torcedor, que o associado quiser, não tem problema nenhum. Nós vamos mostrar propostas e que a decisão fique com o nosso associado, não tem problema nenhum. Tá, e essa união de propósitos e tal? Ela vai para proporcional também? Provavelmente. O Marco gostou do termo, Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Une tudo? É que é muito importante. Bom, aí vai ficar forte o conselho, hein? Hoje o Conselho Deliberativo do Inter... Colocar uma nominata preferencial ali forte... O Conselho Deliberativo... Teve um presidente do Grêmio que tentou isso e não passou a cláusula de barreira. O Conselho do Inter ainda é dominado por um único grupo, que é o Movimento Intergrande, que presta grande serviço para o clube, mas é ruim quando um Conselho Deliberativo tem dono, entre aspas, e a gente precisa mudar isso no Inter. As forças precisam ficar um pouco mais equilibradas para que não se passe por cima de algumas ideias que poderiam ser boas. Eu quero ver vocês convencerem o Sopa. Mas eu só queria, queria fazer um elogio. Não está no nosso grupo, nem na nossa composição. Só queria fazer um elogio, aproveitando que o Dani tentativa é boa. Não, é que apesar do Inter Grande ser majoritário, essa comissão de ética e essa comissão que está investigando a gestão do presidente Vitório Pífero, o presidente Vitório Pífero é ligado ao Inter Grande. Então, mesmo tendo um grupo majoritário, esse grupo não está protegendo e isentando os seus membros se eles, por acaso, merecerem ser mas ele investigados. é o Intergrande que concorreu contra o Intergrande. Pois é. Ele concorreu contra o Marcelo Medeiros. Intergrande do B. Pois é, complicado. Marco, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.
Obrigado. Olha aqui, ó. Esse Marco Antônio é bom. Queria que ele fosse colorado. Mata no peito. Breno do Banrisul. Ah, agora sim. Inimigo Tchau. do Beto. Obrigado.